apesar do que se diz que os portugueses não participam, nós temos uma sociedade civil organizada, simplesmente está organizada em torno de IPSS, de organizações de beneficência locais, que são importantíssimas, que fazem um trabalho social insubstituível em Portugal, mas que, pela vocação que têm, trabalham mais nas consequências das más políticas públicas, que é minorar o sofrimento das pessoas que são as vítimas das más políticas públicas, mas não nas causas das más políticas públicas. Portanto, a Transparency International é uma rede global de ONG anticorrupção, portanto é um agrupamento de ativistas espalhados por mais de 100 países em todo o mundo e que se coordenam uns com os outros a partir desta rede que é a Transparency International, que tem um secretariado em Berlim e que dá algum apoio e ajuda a coordenar o movimento global anticorrupção. Portanto, a Transparência e Integridade da Associação Cívica é o capítulo português desta rede internacional. A Transparency International usa uma definição de corrupção sociológica, se quisermos, que é bastante abrangente. Corrupção é o abuso de um poder que nos foi delegado para benefício privado. Se quisermos aplicar isto à esfera do Estado, é o abuso de um poder público para benefício particular. E, portanto, isto inclui uma multiplicidade de coisas e de comportamentos e inclui até um conceito que é estranho, mas que é cada vez mais visível, que é a corrupção legal, que é, por exemplo, situações de conflitos de interesses em que responsáveis políticos, ou nas autarquias, ou tipicamente no Parlamento, estão em acumulação de funções em empresas do setor privado, quer no setor financeiro, quer nas grandes sociedades de advogados, quer nas energéticas, quer nas construtoras, e que esses conflitos de interesses significam que muitas das decisões tomadas legitimamente e de acordo com a lei nos organismos públicos do Estado e nas instâncias democráticas não são tomadas em defesa do interesse público, mas na proteção de interesses particulares. E, portanto, quando as pessoas veem que as instituições democráticas não estão a funcionar, elas próprias tentam encontrar o seu próprio caminho no meio desta disfuncionalidade. E o seu próprio caminho é meter uma cunha, é tentar fazer um favor ou receber um favor, comprar um favor, é fazer o que for possível para nos irmos safando neste sistema. É não pedir a fatura no café ou no almoço ou no arranjo do carro e eventualmente não ter que pagar o IVA correspondente, porque nós percepcionamos que as instituições não estão a funcionar. E isso ataca a própria legitimidade do Estado. E quando nós não reconhecemos legitimidade ao Estado Democrático e às instituições, de facto é o salve-se quem puder. E, portanto, é um problema de cultura institucional. E significa que se nós, em vez de estarmos a tentar fazer a reeducação das massas, que é uma coisa até já foi tentada em alguns regimes dos campos de reeducação e não dá bom resultado, se nós trabalharmos na qualidade das instituições democráticas, na integridade das instituições democráticas, e se nós construirmos instituições nas quais os cidadãos se revêem, esta condenação abstrata da corrupção que já existe torna-se cada vez mais uma condenação concreta. A Transparência e Integridade fez uma campanha até bem humorada para estimular os portugueses a escolherem o seu dinossauro de ouro. E o dinossauro de ouro, nós tínhamos perto de 40 candidatos que eram pessoas que já cumpriram mais de 3 mandatos seguidos numa Câmara Municipal e que agora voltaram a candidatar-se. Tivemos uma lei de limitação de mandatos que os impediu de se candidatarem em 2013, mas voltaram muitos deles à carga em 2017. E, na verdade, entre perto de 40, 39 a 40, já não tenho o número de cor, dinossauros que estavam nestas circunstâncias e que se recandidataram, houve apenas 8 que foram eleitos. O que, apesar de tudo, é um sinal encorajador. Um desses 8 foi o Zélio Altino Moraes, que, para além de ter currículo na Câmara de Oeiras como autarca, tem cadastro na Câmara de Oeiras como autarca, e isso é óbvio que não é um bom sinal de vitalidade democrática. Aqui em Lisboa, apesar de tudo, nós conseguimos outras coisas que não. Há deputados lobbyistas, claramente. Há deputados que estão lá para fazer lobby, deputados que estão em sociedades de advogados, que muitas vezes essas sociedades de advogados são contratadas pelo governo para produzir legislação, estão em óbvias situações de conflitos de interesse. E em Portugal nós temos uma perversão enorme na integridade do próprio sistema democrático, que é o Parlamento está a abusar de um mecanismo que é a autorização legislativa
através do qual, em vez do Parlamento fazer a lei como lhe compete, autoriza o Governo a fazer o primeiro esboço de lei e a apresentar uma proposta ao Parlamento. O Governo é um conjunto de ministros e de secretários de Estado que têm outras coisas para fazer e, portanto, o que o Governo faz depois, tipicamente, é contratar uma sociedade de advogados para fazer o projeto dessa lei. E a sociedade de advogados faz o projeto da lei que depois é levado pelo Governo ao Parlamento e que tipicamente é aprovado com relativamente poucas alterações, o que significa que nós temos sociedades de advogados que estão a intervir ou até a liderar de alguma maneira o próprio processo legislativo e que depois vão para os tribunais litigar com base na lei que eles próprios fizeram e vão litigar em benefício de clientes privados que beneficiam das formulações da lei serem umas e não serem outras. Isso é, obviamente, mais do que um conflito de interesses, um mecanismo de captura das instituições democráticas que é gravíssimo e que é facilitado pelo facto de termos deputados que estão nessas sociedades de advogados, de termos tipicamente membros do governo que vêm dessas sociedades de advogados e voltam para essas sociedades de advogados, um mecanismo de porta giratória que acontece não só no caso de sociedades de advogados, mas que acontece nos grandes grupos económicos bem organizados, acontece com as energéticas, acontece com o setor financeiro. Não há um governo, desde pelo menos meados dos anos 80, que não tenha tido alguém vindo do BES ou alguém que foi para o BES. E isso explica muito a razão pela qual o BES tinha a influência que tinha e o Ricardo Salgado era o dono disto tudo. E foi preciso aquilo não só explodir, mas explodir com estrondo para se começarem a fazer perguntas sobre o Ricardo Salgado e sobre os mecanismos de influência. Em Portugal, quem faz lobby são os advogados. As grandes sociedades de advogados, muito mais do que prestar serviços jurídicos, prestam serviços de lobby. As grandes sociedades de advogados, que são relativamente poucas, mas muito poderosas, o mercado delas não é ir aos tribunais defender a causa do cliente. O mercado delas é ir à Assembleia da República, ir ao Governo defender a causa do cliente e, à partida, garantir que a legislação é feita de determinada maneira. Isso é trabalho de lobby puro e duro. Portanto, qualquer regulação que, ao abrigo do sigilo, da preservação do sigilo profissional dos advogados, não inclua os advogados no trabalho de lobby, é uma legislação inútil. Nós temos perto de 1000 membros, a cota anual da Transparência e Integridade é simbólica, são 12 euros por ano, portanto 1 euro por mês. Não há nenhuma empresa, não há nenhuma fundação, não somos, em Portugal o único financiamento que temos é de militantes. Não excluímos financiamento de empresas, porque há muito trabalho a fazer para as empresas até estarem elas próprias conscientes de riscos de corrupção a que elas se expõem quando fazem negócios e, portanto, estamos a ponderar isso. Financiamento de governos, não há grande vontade do governo em financiar-nos, quando não há grande vontade de nós em sermos financiados pelo governo, que colocaria mais problemas do que eventualmente resolveria. Nós queremos ser financiados por quem nos apoia e, portanto, haverá empresas, nomeadamente pequenas e médias empresas, que também são elas próprias vítimas da corrupção e dos seus efeitos, nomeadamente os efeitos que têm a nível fiscal, e haverá um lugar para essas organizações contribuírem, não está a acontecer neste momento, mas haverá lugar para isso, e há um lugar sempre para os cidadãos contribuírem. Nós não precisamos de ser uma casa rica. Obviamente, quanto mais recursos tivermos, melhor poderemos fazer. Precisamos é de ser uma casa com muitos membros na família, com muitos amigos, uma casa aberta a muita gente, com muita gente a querer fazer parte desta casa. E isso, quanto mais cidadãos tivermos, mais apoio teremos, nem que sejam os 12 euros da cota anual, são um contributo fundamental para que cada um junte a sua pequena força às forças dos outros e dessas se faça uma grande força de mudança social, que é aquilo que nós, na verdade, defendemos e para o que trabalhamos. Outro tipo de elites. São outro tipo de elites que são